Olá, boa tarde. Eu me chamo Raquel E eu me chamo Cássia. e vamos agora introduzir uma breve discussão a respeito da história dos surdos, começando pela antiguidade até os dias atuais com a recente Lei de Libras. Começando pela civilização Grega. Por exemplo, os gregos, eles acreditavam que os ensinamentos se davam através da fala e da audição. Portanto, como os surdos, a maioria das vezes, não poderiam falar e, consequentemente, também não ouvir, eles não aprenderiam os ensinamentos daquela civilização. Portanto, seriam excluídos dos ensinamentos da Grécia. Já em Roma, os surdos eram privados de direitos legais. Não poderiam casar, nem ter filhos e nem herdar bens das famílias. Diante da igreja, eles eram vistos como sem salvação, pois já que não falavam e também não ouviam, não escutavam a palavra de Deus, fazendo com que a sociedade pensasse que eles não tinham salvação e iriam para o inferno. Já no Egito, o contexto muda de rumo. Por exemplo, os egípcios acreditavam que os surdos estavam em constante meditação e com a ligação direta com os deuses. E diferente das outras civilizações, eles não eram mais excluídos e se encaixados e respeitados pelaquela sociedade. Mas, com o passar do tempo, foram surgindo os estudiosos e professores que ajudaram a desenvolver uma linguagem para os surdos. Um deles foi chamado Ponce de Leão, que era um monge beneditino que ensinava o alfabeto manual para os filhos de nobres. Os nobres enviavam seus filhos para Ponce de Leão, que ensinava a eles ler, escrever com a ajuda do alfabeto manual. Os filhos desses nobres eram excluídos da sociedade e como os nobres estavam preocupados com essa exclusão, os enviava para Ponce, que os ensinava os deveres e os comportamentos de um cidadão de bem. Sendo assim, eles poderiam ser incluídos na sociedade. E então, essa discussão sobre os surdos gerou uma inquietação no coração de um homem chamado Charles Michel Delepay, que era um francês que se aproximou dos surdos por motivos religiosos. O Delepay possuía um intérprete dentro da sua sala de aula, sendo considerado um avanço na linguagem de sinais. Ensinava os surdos a ler, a escrever, assim como Ponce de Leão, e os ensinava doutrinas da fé católica para assim eles pudessem conviver em sociedade. Lepé foi considerado o pai da surdez. Com o passar dos anos, como todos sabemos, na Alemanha nazista, os surdos, assim como os demais deficientes, devido à grande vontade do Hitler e da doutrina da questão da pureza ariana, da raça ariana, os surdos, assim como os demais deficientes, eles enganavam, os nazistas enganavam as famílias dessas pessoas e diziam para essas pessoas que os surdos, os deficientes, os filhos dessas pessoas iriam para um tratamento particular feito pelo governo da época. Só que era uma grande mentira. Na verdade, eles iriam para os campos de concentrações, eles eram mortos e muitos eram marcados com um símbolo azul, que daí deu-se a nomenclatura do Setembro Azul. Na verdade, era um triângulo azul, para marcar todos aqueles que tivessem algum tipo de deficiência. Só que um surdo, ele não nasce apenas surdo, ele pode nascer surdo e mudo, pode nascer surdo e cego, entre várias outras deficiências. Mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando. E antes da Lei de Libras, os surdos ainda não possuíam o seu lugar dentro da sociedade. Exatamente. Os surdos, eles não poderiam, por exemplo, serem contratados por empresas. Afinal, qual era a empresa que queria um surdo, mudo, que essa expressão é até errada, para trabalhar na sua empresa? Então, eles eram, de certa forma, excluídos da sociedade. Eles não poderiam trabalhar, eles não poderiam estudar, porque não tinha como eles se encaixar dentro da escola, porque eles não estavam preparados para conviver com as demais pessoas, com os falantes, e nem os falantes estavam preparados para
receber uma pessoa com esse tipo de deficiência. Mas, com a Lei de Libras 10.436 de 2002, as coisas mudaram para os surdos, garantindo assim os seus direitos, como a inclusão em empresas, lei de cotas e a garantia de um intérprete em sala de aula, coisa que infelizmente ainda não se possui. Além do mais, também é garantido a disciplina de Libras na grade curricular de cursos de licenciatura como obrigação e em cursos de outras áreas como disciplina optativa. Infelizmente, como a colega falou, devido à deficiência e precariedade no ensino brasileiro, a Libras ela não ela está na lei como obrigatória, mas muitas escolas públicas não possuem um profissional capacitado na área para que haja de fato essa inclusão dessas pessoas. Por não haver, portanto, um profissional qualificado, muitos dos surdos que ingressam no ensino básico ou no ensino médio têm dificuldade em aprender. Sendo assim, não aprendem nem linguagens nem outros tipos de conhecimento, pois uma boa parte dos professores de escolas de ensino básico e médio não possuem o básico desse ensino. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido como foi que se deu essa luta. Ainda é uma luta muito árdua, que enfrenta diversas dificuldades, mas que teve avanços e que melhorou bastante. E daqui uns anos, quem sabe, todos nós possamos estar preparados para receber essas pessoas de braços abertos e fazer com que elas se sintam inclusas na nossa sociedade. Obrigada!